Olá, está começando o Alerj Revista com as principais notícias do Parlamento Fluminense durante a semana. O presidente da Alerj, deputado Jorge Pisciani, e o líder do governo, deputado Edson Albertassi, intermediaram o agendamento de um encontro entre o governador Luiz Fernando Pezão e o CEP, o Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação. O anúncio foi feito em reunião na presidência da Alerj. A audiência com o governador foi prontamente marcada pelo líder do governo para o próximo dia 28. As questões que foram tratadas da reunião anterior de professores que perderam a antiguidade, por isso estavam em mais de uma escola, afastados, tinham perdido seu tempo de serviço, foram readquiridos. Dos 89 casos, 83 já foram solucionados, ficaram 6 pendentes por questões específicas. O líder do governo, deputado Edson Albertassi, também vai se reunir com a Secretaria de Planejamento e Gestão para discutir uma proposta de reajuste para os animadores culturais. Essa é uma questão que é importante, sobretudo para o sindicato, né? É uma questão de justiça que se faz com os animadores, uma questão já de muitos anos, que acredito que a gente consiga solucionar no máximo aí até a primeira quinzena de maio. O presidente Jorge Pisciani também determinou que a Comissão de Educação apure denúncias sobre a troca de diretores de escolas na Zona Oeste. A Comissão de Educação já convocou o secretário de Educação, espero uma resposta sobre isso, mas hoje eu pedi mais elementos, porque numa dessas escolas parece que o novo diretor utilizou-se da Polícia Militar, inclusive armados de fuzis, para constranger alunos que, filiados ao Grêmio Estudantil, se negavam a participar das aulas em função da mudança do diretor. Não me parece que essa seja a melhor forma de educar. Eu pedi fotos e, evidentemente, que o líder do governo encaminhará ao governador e eu também, como presidente, tomarei as medidas cabíveis. O Palácio Tiradentes, sede da Alerj, foi incluído no projeto Passaporte dos Museus Cariocas, lançado pelo Instituto Brasileiro de Museus e pela Prefeitura como parte das comemorações dos 450 anos do Rio. O lançamento foi realizado no Museu da República. O projeto garante gratuidade para a visitação de 41 dos mais importantes museus e centros culturais da cidade em dias específicos, além do Museu Imperial em Petrópolis e a Casa da Eira em Vassouras. No formato de um caderno de bolso, o passaporte dos museus cariocas será distribuído em 6 pontos. Um deles é aqui, no Museu da República. O principal objetivo deste projeto é estimular a população a visitar museus e centros culturais. É uma tentativa nossa de nos articular com o público do Rio de Janeiro, de fomentar a visita aos museus e também do lado dos museus, porque foi o programa Passaporte, é um programa que os museus aderiram, não foram obrigados a participar. O público do Rio de Janeiro vai ter, então, um acesso aos museus e com o passaporte, que cada visita vai ter um carimbo, as pessoas vão poder guardar também uma lembrança dos museus que elas visitaram nos 450 anos do Rio. No passaporte dos museus cariocas, o público encontra a lista completa das instituições que participam do projeto e os dias da semana em que cada local poderá ser visitado gratuitamente. De acordo com o secretário de Cultura do Rio, o projeto deverá ser ampliado para as Olimpíadas de 2016. A gente já levou ao Ministério da Cultura que em 2016 a gente possa ter uma nova edição do Passaporte dos Museus Cariocas, aproveitando o grande número de visitantes que a cidade terá por conta dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Então é uma política importante que a gente inaugura hoje, mas é uma política que não é finita em si própria. Ou seja, ela é simplesmente um primeiro passo para que os cariocas, visitantes nacionais e estrangeiros tenham maior acesso e, sobretudo, um maior conhecimento a respeito dos museus que estão presentes na cidade do Rio e guardam verdadeiros tesouros ao alcance de todos, enfim, só com um trajeto bem curto, às vezes de ônibus ou mesmo a pé. Também foi instalada a Comissão de Representação de Defesa dos Animais. O objetivo é acompanhar as políticas públicas de proteção animal e investigar denúncias de maus tratos. Será criado um Disque Denúncia e um e-mail para receber informações sobre violência contra os animais. Os parlamentares elegeram a deputada Daniele Guerreiro presidente da comissão. O vice será o deputado Jorge Felipe Neto e o relator, o deputado Tiago Mohamed.
Outro integrante da comissão, deputado Tiago Pampolha, ressaltou a importância da participação popular, dos profissionais como veterinários e cuidadores e das ONGs de proteção animal. Ele defendeu também a criação de uma delegacia especializada. Já o deputado Paulo Ramos quer a criação de um Conselho Estadual de Proteção Animal. Ter um instrumento para a elaboração de políticas públicas e, simultaneamente, para fiscalizar a implementação, mas com a participação dos representantes da sociedade que já estão dedicados à proteção animal. É um projeto que eu apresentei há muitos anos e espero ver agora aprovado. Durante a reunião, a presidente destacou a necessidade de aumentar o número de adoções e castrações de animais. Também foi aprovada a criação de um disque denúncia e um e-mail da comissão para receber informações sobre maus-tratos. É muito importante a gente estar trabalhando com incentivo à adoção. Eu acho importantíssimo esse trabalho. Por quê? Porque, como eu disse, nós pegamos simplesmente porque o seu filho acha bonitinho. Ah, é uma gracinha, parece um ursinho de pelúcia, eu quero ter um animalzinho. Mas, na verdade, aquele animalzinho, ele tem sentimentos, ele é um ser vivo, ele precisa de carinho, ele precisa de atenção, ele precisa de respeito. E, muitas das vezes, as pessoas não conseguem dar conta disso e esse animal acaba sofrendo. Então, é muito mais fácil jogar na rua do que ter trabalho. No próximo bloco, os assuntos discutidos pelas comissões parlamentares de inquérito. O estado do Rio perdeu 35% da receita dos royalties de petróleo nos primeiros 3 meses do ano. Voltamos já! O estado do Rio perdeu 35% da receita dos royalties de petróleo nos primeiros 3 meses de 2015. Esta informação foi passada pelo presidente do Tribunal de Contas do Estado, que foi ouvido na CPI, que investiga as possíveis perdas econômicas, financeiras e sociais que o Estado sofreu nos últimos 10 anos por má influência da gestão da Petrobras. Segundo o presidente do Tribunal de Contas, no primeiro trimestre de 2014, o Estado recebeu repasse de royalties no valor de R$1 bilhão. Já no primeiro trimestre desse ano, o valor caiu para 665 milhões. A queda se deve principalmente à redução do preço do barril de petróleo, que ano passado custava $110 e este ano chegou a operar abaixo de $50. Segundo os dados apresentados por Jonas Lopes, o município de Itaguaí foi o que mais perdeu receita até agora, 32,7%. A situação dos municípios situados nas zonas de exploração de petróleo também é muito delicada. Para o presidente do TCE, as cidades não investiram no incremento da arrecadação de suas receitas próprias, agravando a dependência dos royalties. Lopes informou ainda que o Tribunal de Contas está recebendo os municípios e orientando os prefeitos a realizar medidas para cumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal. Na última segunda-feira nós recebemos 14 prefeitos do norte e noroeste do estado. Estamos orientando a forma com a qual eles têm que fazer nesse momento de crise para cumprir a lei de responsabilidade fiscal. Para o presidente da CPI, deputado Edson Abertassi, a explanação do presidente do TCE vai ajudar a nortear os trabalhos da comissão para iniciar a convocação de pessoas que devem prestar mais esclarecimentos. A gente tem agora as informações compartilhadas também com informações que estão chegando da Fazenda e de consultorias. Então a gente agora vai iniciar esse trabalho de organização desse conjunto de informações para iniciar as convocações, que acontecerão já na segunda quinzena de maio. E eu acho que a gente está avançando muito bem com a CPI para concluir, de fato, com o objetivo maior, que é dar ao Estado uma contribuição do Parlamento com relação a essa crise que a Petrobras causou no Brasil e também no Rio de Janeiro. Após uma pausa de 5 minutos, a CPI ouviu a gerente de Competitividade Industrial e Investimentos do Sistema Firjan. Júlia Nicolau fez uma apresentação sobre os investimentos no Brasil e no Rio de Janeiro afetados pelas investigações da Operação Lava Jato.
foram analisadas 31 empresas envolvidas nas obras de infraestrutura e nos empreendimentos em petróleo e gás com risco de continuidade. O valor total de investimentos nessas empresas é de 423 bilhões de reais. Desses, 105 bilhões estão concentrados no Rio de Janeiro. A verba destinada ao complexo petroquímico do Rio de Janeiro, que está com as obras paradas, é de 27 bilhões de reais. Alguns investimentos já estão paralisados, porque já estão sofrendo por falta de pagamentos, e outros aí sofrem ainda o potencial a depender do desenrolar das investigações da Operação Lava Jato. O Comperd é um investimento que já está paralisado, tem investimentos em estaleiros também, alguns estaleiros estão paralisados porque não estão recebendo também pagamentos. A gente tem nas obras olímpicas o caso aqui na região de Deodoro, o Parque Olímpico de Deodoro foi interrompido, pela Galvão Engenharia, e temos outros empreendimentos que, embora estejam acontecendo, as suas empresas responsáveis estão envolvidas nas investigações. Então, a depender do desenrolar dessas investigações, caso elas sejam convidadas a serem substituídas por outras empresas, teremos, no mínimo, um atraso desses investimentos. Para o deputado Luiz Paulo, relator da CPI, os números apresentados pela representante do sistema Firjan são preocupantes. Os valores que podem ser afetados são significativos, né? Quer seja pelo Comperd, quer seja pela indústria naval. Ora, que nos leva a concluir muito claramente que é fundamental, nesse novo plano de negócios da Petrobras, que ela priorize a conclusão do Comperd e que as suas encomendas à indústria naval sejam mantidas, porque isso representa, como os números demonstram, praticamente 25% da nossa economia. A CPI, que apura as causas da violência contra a mulher, comemorou a informação da Polícia Militar sobre a implantação de um projeto de lei em discussão na Alerj que cria as patrulhas Maria da Penha. O anúncio foi feito durante reunião da comissão, que ouviu representantes das polícias militar e civil. A Polícia Militar diz que atualmente o maior volume de atendimentos do telefone 190 é de violência doméstica e que a corporação está se preparando para implantar a patrulha Maria da Penha. O projeto piloto será feito em Campo Grande, região da cidade, com o maior número de medidas protetivas às mulheres vítimas de violência. A gente está tentando parcerias com outros órgãos, com a Superintendência de Políticas para as Mulheres, para a gente tentar captar recursos para esse projeto. Ele vai funcionar 24 horas, a base administrativa dele deve ser no RP Monte, um batalhão próximo a DEAN de Campo Grande, e serão 5 patrulhas Maria da Penha, atendimento 24 horas e sem dispositivos de botão do pânico para as mulheres que têm medidas protetivas mais graves. E esse filtro das medidas protetivas será feito pelo Tribunal de Justiça. A Divisão de Atendimento à Mulher apresentou os dados das 14 delegacias especializadas. Entre 2013 e 2014, cresceram as instaurações de inquéritos e a conclusão de inquéritos relacionados à Lei Maria da Penha. Os inquéritos abertos aumentaram 22% e os concluídos saltaram 24%. Os mandados de prisão também cresceram 38%. As mulheres vieram mais à delegacia, registraram mais, estão sempre, de uns tempos para cá, confiando mais nas mulheres. A Lei Maria da Penha também veio ajudar, porque trouxe instrumentos onde a mulher se sente mais segura, como é a medida protetiva. Então, realmente tem crescido o número de registros de ocorrência, e não de violência, mas de que a mulher esteja indo à delegacia registrar. A Assessoria de Planejamento e Controle da Polícia Civil detalhou dados de todas as delegacias, não só das especializadas, entre 2013 e 2014. Também nas outras delegacias, aumentaram os inquéritos abertos e concluídos, mas as prisões em flagrante caíram cerca de 14%. Fabiola Willis também falou da dificuldade de reunir dados sobre os mandados de prisão por falta de filtros nos preenchimentos dos atos. Quando a gente faz um registro de ocorrência de cumprimento de mandado de prisão, é um registro de cumprimento de mandado de prisão, mas não tem especificado ali, não existe um filtro do tipo de delito que levou àquela prisão.
Então a Polícia Civil pode pensar em algum filtro dentro desses registros de ocorrência que possa apurar a pesquisa que é feita. A vice-presidente da comissão, deputada enfermeira Rejane, disse que a CPI pode sugerir a mudança nos mandados de prisão para que conste o tipo de crime que motivou aquela prisão. A proposta da gente buscar o sistema de informática dessas delegacias, né, e propor um novo filtro, são coisas pequenas que não demandam recursos financeiros, né, para isso. É você chamar os técnicos e bota esse filtro aqui, bota essa informação aqui para a gente poder ter os dados e atuar em cima dos dados. A Polícia Civil nos mostra que aumenta o número de registro e aumenta o número de inquéritos concluídos, mas em compensação reduz o número de autuações em flagrante. Lembrando que a Polícia Civil ela não está na rua no patrulhamento. Então, nós tivemos aqui, por exemplo, uma fala da representação da Polícia Militar, destacando que, num primeiro momento, não havia a discussão da violência doméstica, da violência contra a mulher, nos bancos escolares da Polícia Militar. Então, acho que tem algumas construções a fazer. A indicação, por exemplo, da construção de um filtro na Polícia Civil que diga qual o mandado de prisão que foi feito em razão da Lei Maria da Penha, a interlocução com a Polícia Militar para a implantação da patrulha do Maria da Penha e do botão de pânico. Lembrando que as deputadas, na Semana da Mulher, desarquivaram esse projeto de lei, colocaram em regime de urgência e procederam, os deputados procederam à votação. Então, acho que ao longo dessas audiências nós vamos construindo não só o diagnóstico, mas também, que eu julgo muito importante, as propostas da própria CPI. A Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga a prática do crime de aborto no Estado, vai convocar um representante da IFAM, Indústria Química Farmacêutica Nacional, fabricante do remédio misoprostol, utilizado ilegalmente como abortivo. A comercialização do misoprostol no Brasil é proibida, mas as denúncias da venda e utilização clandestina deste medicamento são comuns. Ano passado, a Polícia Civil prendeu 2 pessoas que vendiam o misoprostol para quadrilhas que praticavam o crime de aborto. E, segundo este delegado de polícia, a 4ª Vara Criminal do Rio está com um processo onde os lotes dos medicamentos vendidos podem ser analisados. A comissão aprovou as solicitações do deputado Márcio Pacheco, que pretende pedir acesso a esse processo e também a convocação de um representante do fabricante do misoprostol. Solicitei ao presidente da CPI que fizesse 2 convocações. A primeira, convocássemos o único fabricante desse que é o genérico do famoso usado Citotec, que não é um remédio específico para o aborto, mas ele tem sido usado de forma clandestina pelas pessoas que praticam o aborto. Então só há um fabricante que não é do estado do Rio de Janeiro. Então eu solicitei ao presidente que fizesse esse encaminhamento e foi aprovado. Nós queremos saber se há desvio, se há número de lote, e o presidente foi muito solícito em nos atender nesse pedido. E o segundo, um encaminhamento que o presidente também fez na CPI é justamente chamar a 4ª Vara Criminal, onde corre um processo efetivo respondendo a quantidade desses remédios e de que maneira os contraventores estão adquirindo esses remédios para fazer o uso do abortamento. Isso, 2 medidas importantes, e eu acho que a CPI vai avançar bastante nesse sentido. Segundo informação da Polícia Civil, o número de denúncias sobre o crime de aborto diminuiu no estado. A polícia atribui essa queda ao sucesso da Operação Herodes, que em outubro do ano passado prendeu 71 pessoas envolvidas com o crime de aborto. Existe ainda no estado do Rio de Janeiro clínicas de aborto, existe ainda no estado do Rio de Janeiro a venda ilegal de medicação que causa o aborto, e que nós vamos começar a investigar isso aí também, tentarmos apurar, para nós encaminharmos para as autoridades policiais. A seguir, tudo que foi notícia nas comissões. A LERJ discute a morte de peixes em lagoas do estado. Até já! A Comissão de Direitos Humanos da LERJ vai apresentar 2 indicações legislativas.
uma para o Tribunal de Justiça do Rio e outra para o Poder Executivo, pedindo que o Estado passe a realizar audiências de custódia. A indicação legislativa pretende garantir que os presos em flagrante sejam apresentados a um juiz no prazo máximo de 24 horas. Atualmente, o contato entre a pessoa presa e o magistrado é feito, na maioria dos casos, no dia da audiência de instrução e julgamento, que pode demorar até 6 meses para acontecer. Há um mês, o Estado de São Paulo passou a realizar audiências de custódia. E, segundo o diretor do Instituto de Defesa do Direito de Defesa, com a nova regra, 43% das pessoas presas em flagrante não foram penalizadas com o encarceramento. Nós temos visto um índice que é bastante já acalentador, né? 43% de soltura. E mais do que isso é pensar não apenas nos 43% que foram soltos, mas pensar na legitimação, na legitimidade de um ato do ponto de vista da legalidade daqueles que infelizmente ainda permanecem encarcerados, dando início a um processo de conhecimento. Acho que apesar de ainda ser um índice bastante baixo, à luz do sistema, da necessidade desse sistema prisional, isso vai trazer um debate muito mais sério, muito mais sereno no âmbito da produção probatória no processo e os julgamentos vão acontecer de uma forma mais saudável, com um número maior, de uma efetividade maior no âmbito da defesa desses acusados. Segundo dados de 2014 do IBGE e do Departamento Penitenciário Nacional, o Brasil é hoje o 3º país no ranking internacional de população prisional. São 715 mil presos. Os presos provisórios são 232.740, o que representa 41% da população carcerária do país. O presidente da Comissão de Direitos Humanos disse que vai pedir para que mais deputados assinem a indicação legislativa que institui a audiência de custódia no Estado. Marcelo Freixo disse também que vai realizar uma reunião no Tribunal de Justiça e com a chefia de Polícia Civil do Estado. Primeiro que a ideia é apresentar um projeto de indicação legislativa com o maior número possível de deputados assinando, tanto uma indicação legislativa para o Poder Judiciário como uma indicação legislativa para o Poder Executivo, garantindo as chamadas audiências de custódia, né? Porque isso só pode ser feito através de indicação legislativa, senão o projeto se torna inconstitucional. O que quer dizer isso? O preso em flagrante, num prazo de 24 horas, precisa ser ouvido pelo juiz. Isso é fundamental, porque isso traz uma resolução, evidentemente, econômica. Um preso hoje custa R$ 1.700 aos cofres públicos, numa enorme crise econômica, sem nenhuma necessidade. Boa parte, a maioria, 63% desses presos em flagrante, que ficam presos provisoriamente, quando recebidos por um juiz, depois de algum tempo, mais de um mês, eles acabam ganhando a liberdade, os estudos mostram isso, ou seja, ficam presos de forma indevida, então ainda tem um prejuízo social enorme à vida dessas pessoas, além de um prejuízo econômico para o Estado. Então as audiências de custódia, elas são decisivas para que a gente tenha uma redução da população carcerária que indevidamente está presa. Isso todo mundo ganha, é muito importante que a gente consiga isso. Então a indicação legislativa serve para isso. Além disso, vamos nos reunir com o Poder Judiciário, numa reunião de trabalho, com o presidente do Tribunal de Justiça e com a Polícia Civil, para que a gente possa amadurecer coletivamente essa medida. A mortandade de peixes foi discutida por 2 comissões da Alerj. A Comissão de Meio Ambiente fez uma vistoria na Lagoa Rodrigo de Freitas e a Comissão de Assuntos Municipais vai visitar as cidades da região dos lagos prejudicadas com a morte de peixes na Lagoa de Araruama. Peixes mortos e outros lutando pela vida. Esse é o cenário encontrado por quem passou pela Lagoa Rodrigo de Freitas na última semana. Tem muitos ali agonizando, olha lá como é triste. Assistir os bichos morrer é muito triste. A situação chamou a atenção da Comissão de Defesa do Meio Ambiente, da Alerj, que foi até o local para realizar uma vistoria. O presidente da comissão, deputado Tiago Pampolha, vai aguardar informações da Secretaria Estadual do Ambiente e de especialistas para discutir o tema na Assembleia Legislativa. Nós vamos estar fortemente estudando, oficiando os técnicos, oficiando o INEA, a Secretaria Municipal do Ambiente, para trazer informações para que a gente possa, através do parlamento, ser um braço forte de ação efetiva. Cobrar de quem tiver que cobrar, fazer o levantamento das causas e propor políticas públicas que revertam esse quadro. Em caso de omissão, em caso de falta de planejamento, de falta de ação de algum órgão, de alguma
pessoa específica, nós vamos identificar isso. Vamos tratar de investigar, ouvir essas pessoas, fazer um convite para esse debate ser também levantado na sede da Assembleia Legislativa e a gente ter um quadro mais claro acerca do que está acontecendo. O cheiro dos peixes mortos tem deixado os moradores e pessoas que passeiam aqui pela lagoa bastante incomodados. E até quem trabalha por aqui já consegue relatar prejuízos. O movimento caiu mais ou menos 90%, que você está vendo aí. Não tem ninguém andando na lagoa. Fica muito ruim, né? Porque a condição, cheiro, enfim, os peixes mortos dentro da lagoa aí e tal. Na hora de remar também, o remo batendo. Enfim, a poluição, o cheiro em geral aqui está insuportável. Já foram recolhidos pelos garis da Conlurb 19 toneladas de peixes. Para dar conta de toda a sujeira, equipes extras foram encaminhadas para a beira da lagoa. É uma equipe extra que trabalha 24 horas. Tipo a turma de choque. Deu problema no Rio de Janeiro, a gente aciona a gente vem resolver. Já saiu muita coisa aqui da lagoa. A mortandade de peixe da lagoa de Araruama afeta os 600 mil habitantes em 6 municípios da região dos lagos: Armação de Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, São Pedro da Aldeia e Iguaba Grande. Para a bióloga Maria Helena Baeta, o aumento da salinidade e das microalgas são responsáveis pelo baixo nível de oxigenação da água e, consequentemente, da morte dos peixes. Uma determinada alga floresce, causando uma elevação do número de células dela, cerca de 10 elevado a 7 células por litro, e isso ajuda a decomposição da matéria orgânica pelas bactérias e que causa a diminuição do teor de oxigênio, o que vai determinar a mortandade do peixe. Segundo este representante do INEA, já existe um licenciamento para realizar a dragagem de 3 pontos da Lagoa de Araruama, o que deve melhorar a oxigenação do local. Durante a audiência, foi solicitado a ele que essa dragagem também seja feita no canal de Itajuru. Sobre as questões levantadas aqui nessa reunião, o que nós já temos? Nós já temos 3 pontos, né, em processo de licenciamento no INEA. Tá? Esse ponto já tem um parecer favorável, que é em frente a Iguaba Grande, São Pedro da Aldeia, para a realização da dragagem. Tá? E o outro encaminhamento que foi feito nessa reunião hoje, aqui nessa audiência pública, é de outros pontos de dragagem, que seria no canal do Itajuru, que seria de extrema importância. Eu vou levar essa demanda para a Secretaria, nós vamos conversar e vamos tentar resolver essa situação. A presidente da Comissão de Assuntos Municipais disse que a poluição da Lagoa de Araruama afeta o turismo e a pesca da região dos lagos e que vai visitar os municípios para ver como a Alerj pode ajudar. A nossa lagoa, como eu falei, ela não é só turística, né? A nossa região é uma região turística, mas a lagoa também é geração e renda. Os pescadores sobrevivem dali. Então, se nós tivermos uma lagoa morta, não tem turista e os nossos pescadores vão ver como. Vocês acompanharam e viram que o assunto é bem extenso, né? Tem muita coisa a ser tratada. Então, a próxima agora vai ser nos municípios. O Alerj Revista fica por aqui. Você pode acompanhar essas e outras notícias também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo fluminense.